Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz? Bom, estamos iniciando aí o terceiro dia deste propósito, né? Já quero parabenizar a todos vocês que estão aí participando juntamente conosco. Louvado seja Deus. E aí, como está sendo a sua experiência? Você de repente sentir aí no coração de digitar nos comentários, como está sendo a sua experiência durante esses dias de consagração? Pode compartilhar conosco aí, né? Vou estar respondendo os comentários de vocês. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma oração específica, tá bom? Uma oração que não é extensa, mas ela tem um poder aí de destronar cadeias, né? A palavra de Deus vai dizer: tudo o que ligares ao céu será ligado aonde? Na terra. Então tudo que nós entrarmos em concordância mediante a fé, nós estamos ligando isso no mundo espiritual, e na autoridade que a gente exerce pelo poder do nome santo de Jesus Cristo, nós destronamos aí as cadeias do vil tentador. Afinal de contas, Jesus nos deu o quê? Recursos, autoridade, poder para esmagar o adversário das nossas almas. Amém, queridos? Olha só, eu me lembro de uma experiência que eu tive, uma casa que eu fui. Eu fui numa casa, fui direcionado por Deus para estar indo nessa casa, fazer uma oração. E quando eu cheguei lá, irmãos, né? Quando eu cheguei lá, no momento que o Senhor me direcionou para fazer uma oração ali, quando eu iniciei a oração, a luz da casa apagou. A luz da casa apagou, do ambiente apagou. E no momento que apagou, queridos, olha só, para vocês verem como que o mundo espiritual ele é muito mais real do que você possa imaginar, tá? Essa é uma das experiências que eu já tive. Eu tive várias outras experiências. Se vocês quiserem que eu conte as experiências, comentem aí, deixem aí no comentário para mim estar sempre postando aquilo que vocês têm curiosidade em saber, curiosidade em conhecer, né? Então, quando as luzes apagaram, no automático ali, eu de olhos abertos em meio à oração, do lado direito eu vi um demônio de 2 metros. Quem tem visão aberta aí? Você que tem visão aberta, você vai entender o que a gente está falando, o que eu estou falando, né? Então, veja só, quando eu vi aquele demônio, na hora eu fiz o uso do quê? Da palavra. Eu disse para Deus: Senhor, a tua palavra diz que onde há luz, as trevas não reinam. Que a luz do Senhor habite sobre este ambiente. O que aconteceu? A luz na hora voltou e aquele demônio sumiu. Aquele demônio bateu em retirada. Mas por quê? A palavra, a espada do Espírito, tem um poder muito grande, querido. Muito grande. A palavra de Deus. Quando você carrega a palavra, quando você carrega a unção, o que é unção? É uma capacidade de poder exercer algo num poder que foge do limite humano. Ou seja, digamos que é uma ação por parte do Espírito Santo, é uma atividade que o Espírito Santo exerce, uma função, né? Um trabalho que vai além do natural. E isso faz com que as pessoas sejam libertas, curadas, né? Podemos titular os dons do Espírito Santo, os dons de Deus, os dons que o Espírito Santo nos concede. Então, na hora que eu orei, que eu repreendi ali, a luz voltou de uma vez, né? E o Senhor entrou com libertação. Teve outras vezes também que já aconteceu isso, né? Foi numa igreja, eu fui ministrar numa igreja. E no momento que Deus estava dando uma revelação de uma jovem, né? E Deus estava dando uma revelação para uma libertação. No momento que eu estava ali ministrando sobre aquela jovem, a luz também desligou, né? Mas mesmo assim, eu orei ao Senhor naquele momento, roguei a Ele, clamei a Ele, peticionei a Ele a intervenção, as luzes voltaram
E ali foi ministrado a libertação daquela jovem, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Então, o inimigo, na grande maioria das vezes, ele tenta parar a pessoa que é digamos que, uma ameaça para ele. Quando você é uma ameaça no mundo espiritual para o adversário, queridos, ele vai tentar de alguma forma inibir que você tenha o acesso às vidas, né? Ele vai tentar paralisar você de todas as formas. Então você que é um instrumento de Deus, você que é um homem, uma mulher, uma ferramenta de Deus sobre essa terra, não pare. Você é um instrumento, foi chamado para ser um instrumento e deve continuar assumindo aí a responsabilidade que Deus confiou a você, né? Louvado seja Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui, eu abri em Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz assim, ó: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, o reino de Deus é tomado ao quê? À força. O texto fala acerca do testemunho de João Batista, né? Então, o reino de Deus, o próprio Jesus diz, é tomado à força. Quando você carrega uma unção de Deus, carrega a presença do Espírito Santo, que a unção é o Espírito Santo. Quando você carrega o Espírito Santo, aonde você entra, o jugo é quebrado. As obras malignas são desfeitas. Teve uma vez, vou contar esse testemunho para vocês também, né? Eu fui em uma cidade no interior da Bahia, olha só. E lá a gente sabe que tem muito a questão da idolatria, né? Então eu estava pregando ali, né? Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, Êxodo 34, capítulo 34, versículo 7, ali falando acerca também dessa questão. Tem Salmos 100 não me recordo agora, salvo engano, acho que é 105, que fala acerca também, tem olhos mas não vê, tem mãos mas não apalpam, não me recordo muito bem agora, né? Mas para não estender muito, então preguei, algumas pessoas ali ficaram meio com dúvidas, né? Muitas delas carregavam aquelas fitinhas no braço, né, de Aparecida. E ali, queridos, algumas pessoas não deram muito crédito. Eu notei, né? O Senhor me deu discernimento do ambiente. Porém, o Senhor me deu uma direção. O Senhor disse, pega um quadro. Tinha um quadro na parede. Peguei com a imagem. E naquele momento o Senhor disse, coloque sobre a mão desta pessoa. Eu chamei uma daquelas pessoas, né? Falei, abre a mão. Abriu a mão. Quando a pessoa abriu a mão, eu coloquei a imagem sobre a mão da pessoa. No momento que eu coloquei a imagem na mão da pessoa, essa pessoa na hora manifestou. Só foi colocar a imagem na mão, na hora, o demônio que estava escondido atrás desse quadro, porque eles escondem, né, através de objetos, imagens, manifestou na pessoa. Então todos ali que estavam vendo, eles passaram ao quê? A crer acerca da idolatria. Então Deus, ele manifesta o seu poder justamente para isso, para inibir as ações, para romper a incredulidade que o ser humano muitas das vezes produz dentro do coração, mas produz porque existe uma influência por trás. Hoje, a grande maioria da influência maligna, a grande maioria das influências geram no coração do homem a concretização das ações. Chega um momento que as pessoas, elas não creem mais que é Satanás que faz as coisas. Chega um momento que as pessoas não creem. Eu já entrei em casa de pessoas que tinham enfermidade. Ah, mas isso é de herança. Isso é hereditário. É hereditário porque é espiritual. E pessoas serem libertas. Pessoas serem curadas. Eu entrei numa casa, queridos. Olha só, fui fazendo evangelização na rua. E eu preguei na rua, né? Num ambiente muito pesado mesmo, né? Preguei naquele ambiente e no final ali eu fui convidado para orar dentro da casa de uma pessoa. E quando eu fui nessa casa, se eu disser para vocês que a família inteirinha manifestou.
E aí? A família inteira, tinha cerca de umas 8 pessoas, todas manifestaram. Queridos, quando você se santifica, se separa, aqui eu não fico falando as obras, o que faz, o que deixa de fazer, não fico falando muito, né? Para não dar ar de que a gente está querendo ser alguma coisa. A gente não faz nada. Nós somos pó, nós somos barro, também nós iremos retornar, né, para o pó. Nós somos simplesmente um instrumento de Deus sobre essa terra, para ajudar as pessoas a serem livres, né, se libertarem aí de todo o cativeiro espiritual. Então, no automático, nós temos que trazer essa consciência para a gente. Quantas vezes Satanás não tentou pôr orgulho, dizendo: ah, ninguém pode com você. Tem vídeos que eu fiz oração de libertação com pessoas que manifestaram em outros estados, outros lugares. E ali eu repreendi aquele demônio e falava: eu não, o meu Jesus maldito. Você está entendendo? Por quê? Ele tenta injetar orgulho dentro do seu coração. Então não queira ser melhor que pessoas. Entende? A Bíblia vai dizer aqui, ó, olha só o que Jesus fala acerca do testemunho de João. Ele diz assim, ó, quer ver? Deixa eu ver o versículo. Ó, o versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que nascido de mulher não apareceu alguém maior do que João ou Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, o Senhor diz que ele abate os soberbos de coração, mas ama os humildes. Então, reconheça que quem faz a obra, quem realiza a obra é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele usa a sua vida, usa a minha vida, usa nossas vidas para glorificar o nome do Pai. Assim como o Filho veio sobre essa terra, ele veio para glorificar o Pai. Jesus sempre entrava em concordância com a palavra de Deus, como está escrito. Ele sempre falava como está escrito, ou seja, ele cumpriu a palavra de Deus a todo instante. Ele veio para cumprir, o verbo se fez carne, ou seja, ele foi basicamente preenchido não, porque ele era o verbo, ele é o verbo, Jesus é o verbo, ele é a palavra, né? Então Jesus veio, cumpriu aquilo que estava na palavra, sempre em concordância naquilo que Deus, o Pai Celestial, sempre trazia ali para ele como direção. E é o que nós devemos fazer. Amém? Então nós temos que vigiar o tempo todo, nós temos que sempre jejuar, temos que sempre ler a Bíblia, temos que sempre orar constantemente, nós temos sempre que buscar ter contato com os louvores, mas com discernimento de espírito para entender quais são os louvores que fazem parte aí das coisas de Deus. Não são todos os louvores que é de Deus. Existe inspiração aí que são satânicas, são malignas, entende? Então, sempre buscar e visualizar conteúdos que edificam a tua fé, que fala de Jesus e não de ego e de pessoas, bom? Sempre fugindo aí do que? De mentira, murmuração, de palavrão, de estar em lugares onde tem pessoas, ou seja, roda dos escarnecedores, evitar praticar qualquer tipo de imoralidade, né? Vocês sabem, brinquedos também, né? Então, evitar tudo isso aí, fumar, beber, festa mundana, escutar música do mundo, isso é um perigo. Músicas e filmes e séries seculares é um perigo. A pessoa sai da igreja, ouviu uma bela de uma palavra, aí quando chega em casa liga na série. Veja só, o que vai acontecer? Ela não vai mais lembrar da palavra. Não vai lembrar da palavra mais. Por quê? Contaminou. Fez o quê? O drive, trocou o drive. Entrou um drive, ou seja, um pensamento, a palavra. Ela está aqui, ó. Aí o que acontece? Começa agora a colocar outras coisas na cabeça. Então, para entrar um algo, tem que sair outro. Aí fica, ó, entra a palavra, aí vai e joga agora a série, então a palavra sai. E fica o que na mente? A série.
os filmes seculares, né? Os jogos de azar, os videogames, são tudo portais, são tudo pontos de acesso que o adversário ele tem como influência para ter legalidade dentro do lar. Objetos. Eu vou falar acerca depois a questão de objetos místicos. Quem quer aqui que eu coloco depois as imagens de objetos místicos? Quem quer? Coloca aí embaixo aí. Pastor, traga alguns objetos místicos. Vou trazer imagem de coisas místicas. Se você quiser, eu vou trazer um vídeo. Escreve aí embaixo. Pastor, traga a imagem dos objetos místicos, que eu vou estar trazendo para vocês e apresentando aí algumas coisas que estão por trás dessas ações. Amém? Vamos fazer a oração. Louvado seja Deus. Eu vou estar mudando aqui a minha tela. Você vai orar juntamente comigo. Louvado seja Deus. Vamos lá? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos alterar aqui. Perfeito. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa oração, queridos, para a abertura de mais uma consagração. Eu destrono e rejeito todas as áreas da minha vida, a influência e manipulação de Leviatã, e que todos os demônios debaixo desse trono saiam da minha vida, saiam da minha descendência, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de orgulho, altivez, soberba, superioridade, saiam agora do meu DNA físico e espiritual em nome de Jesus. Tomo posse da unção da humildade, da honra, da gratidão e da empatia em nome do Senhor Jesus Cristo. Me revisto do fruto do Espírito Santo para exalar a essência de Jesus através das minhas ações e falas. Dou permissão ao Espírito Santo para me direcionar e governar minha vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos dar continuidade na oração. Louvado seja Deus. Vou orar mais um pouco. Senhor, visita esta casa, visita este lar, visita esta alma, Pai. Senhor, que mediante esta oração realizada, todo adversário que tem tentado, ó Pai, estabelecer tronos contra nossas vidas, nós declaramos agora que sejam todos desligados das nossas vidas, da nossa casa, da nossa descendência. Senhor, nós queremos declarar e profetizar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar, Senhor, juntamente com os nossos amados e queridos irmãos, eu sou liberto em nome de Jesus. Declara juntamente, queridos, eu sou liberto em nome de Jesus. Mais uma vez, eu sou liberto em nome de Jesus. Diga assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Mais uma vez, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém e amém. Para não estender muito, né? Vou deixar aí essa leitura para casa, tá? Vocês vão ler Provérbios capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Louvado seja Deus. Leiam, ok? Meditem nessa palavra, palavra de sabedoria, palavra de instrução, palavra valorosa, a qual Deus aí vai falar com vocês.
né, a qual também vocês vão ser instruídos aí na tomada de decisão. Maravilha? E olha só, tirem 10 minutos para louvar a Deus agora. Nós vamos estar encerrando, né, para não tomar muito tempo, mas eu oriento que tirem no mínimo 10 minutos, né, para poder estar louvando ao Senhor, né, de preferência louvores aí da harpa cristã. Maravilha? Bom, queridos, vamos voltando aqui a imagem. Perfeito. Vou ficando por aqui. Amanhã às 18 horas nós vamos estar entregando este propósito. Amém? Fiquem na vigilância. Coloquem aí a sua mente para trabalhar por meio da palavra. Coloque a sua mente para poder estar alinhada em harmonia com a palavra. Amém, queridos? Mantenha um pensamento, uma meditação constante na palavra. Assim, você vai ter uma mente renovada em Cristo e vai estar apto aí a tomar as decisões corretas mediante a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Vou ficando por aqui. Quero deixar a santa e gloriosa paz do Senhor a todos vós e amém.